Muito bom dia, bem-vindos à sessão de apresentação do programa Apoiar, onde vão ser apresentadas as medidas apoiar.pt e apoiar restauração. Antes de passarmos aqui à abertura, só passar aqui duas notas importantes. A primeira é que esta sessão está a ser gravada e vai ficar disponível online. E, portanto, vai ser possível vê-la a posteriori. E a segunda informação que vos queria passar para já é que vão poder colocar questões, aliás, já estamos a recebê-las através daqui do chat que temos disponível no Teams. Nós vamos tentar, dentro do tempo previsto para esta sessão, responder a algumas das questões. Não vamos conseguir, naturalmente, responder a todas e, portanto, vamos tentar vertê-las o máximo possível em FAQs, depois a serem disponibilizadas sempre nos sites dos organismos que estão com as medidas. E sem mais demoras, eu passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves, que vai fazer a abertura. Até já. Muito bom dia. O programa Apoiar é um programa de suporte à liquidez das microempresas e das pequenas empresas mais afetadas pelas circunstâncias que estamos a viver de pandemia, em setores nomeadamente da área do comércio, por grosso e retalho, das indústrias turísticas e dos bens culturais, entre outros serviços também de apoio pessoal, que são aqueles setores que, naturalmente, em função das medidas de combate à pandemia, das restrições de atividades, quer por natureza administrativa, quer em função de outras medidas que foram sendo tomadas, têm um impacto mais acentuado naquilo que são as suas atividades. Estamos, obviamente, a falar em setores com diferenças substanciais de impacto do ponto de vista da procura, mas, em alguns, temos quedas muito significativas, acima dos 40%, o que, obviamente, em períodos relativamente curtos ainda são possíveis de suportar, mas no contexto que nós todos temos consciência que é um processo largo de evolução desta pandemia, que só se resolverá quando tivermos ou vacinas suficientemente distribuídas na população, coisa que, como todos sabemos, ainda não acontece, ou medicamentos que possam responder às situações mais graves, que também ainda não temos, é que poderemos ter um quadro de controle mais efetivo daquilo que são as circunstâncias e, portanto, naturalmente, os elementos que podem determinar o crescimento da procura destes setores mais afetados possam ser resolvidos em função dessa evolução. Esta é uma resposta que o Governo procura dar em termos de liquidez das mais pequenas atividades empresariais, micro e pequenas empresas, que estão em setores, como eu dizia, mais afetados pelas circunstâncias e pelas medidas restritivas. Todos temos consciência que aquilo que é a dimensão do impacto económico daquilo que é a evolução da pandemia é fortíssimo em algumas atividades. E este programa é tão só uma medida de mitigação de um impacto avassalador em algumas atividades. Todos temos consciência de que estas iniciativas são apenas a minimização daquilo que são os impactos económicos e devem ser entendidos desta maneira. Obviamente que, do nosso lado, tudo faremos para, em função da evolução das circunstâncias, irmos tomando novas medidas nesta mesma perspectiva de mitigação dos impactos económicos e sociais e na vida de todos nós, daquilo que são as circunstâncias que vivemos. E como foi anunciado pelo Primeiro-Ministro no final da semana passada, teremos ainda esta semana novas medidas de apoio que serão anunciadas pelo Ministro da Economia. Mas, obviamente, aquilo que eu gostaria de dar como nota era que temos agora este programa, que é um programa que tentamos construí-lo com a simplicidade que as circunstâncias também exigem, para termos uma resposta não apenas às empresas no mais curto espaço de tempo, sendo que o envelope financeiro que temos é um envelope ainda substancial, de 750 milhões de euros, e que, portanto, temos que ter a possibilidade de aceder, fazer o acesso por parte das empresas a esse sistema durante um período que podemos esperar que seja relativamente alongado. As respostas que este webinar vai dar àquilo que são
naturalmente, as perguntas que quer as empresas, quer os contabilistas têm para fazer para poder aceder com maior simplicidade ao sistema são muito importantes para que este programa Apoiar possa ser um sucesso e ajudar, efetivamente, algumas dezenas de milhares de empresas que nestes setores estão confrontados com situações muito críticas e por aí possamos preservar não apenas capacidades, empresas e empregos para que este período possa ser passado com o menor impacto possível naquilo que são as atividades económicas destes setores. Muito obrigado e um bom trabalho ao longo desta resto de manhã. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E sem mais demoras, vamos passar a palavra a Fernando Alfaiate, vogal da Comissão Diretiva do Compete 2020. Muito bom dia a todos. Vou fazer aqui, iniciar uma apresentação relativamente ao programa Apoiar, caracterizá-lo em termos genéricos e depois avançar para o circuito da candidatura. Questões muito concretas, parece-nos que este é uma situação e uma oportunidade que temos para poder aqui partilhar aquilo que é um sistema que, como o Sr. Secretário de Estado acabou de referir, é um sistema que exige simplicidade, dadas as circunstâncias que também exigem essa simplicidade, uma capacidade de resposta célere e portanto, é isso que temos aqui também, do ponto de vista de sistema de informação ou de formulário de candidatura e queria, portanto, dar nota desse aspecto. Mas antes disso, frisar apenas aqui muito rapidamente que este sistema de incentivos à liquidez, portanto, sendo um sistema de incentivos, tem duas medidas, uma direcionada mais para efeitos mais gerais, em termos de código de atividade económica, e outra mais focada nos apoios à restauração, como iremos ver em detalhe depois nas apresentações subsequentes. Portanto, temos aqui duas medidas, como estava referindo, relativamente ao apoiar.pt e relativamente ao apoiar restauração. São duas medidas inseridas neste sistema de incentivos, o qual, portanto, visa o apoio à situação de tesouraria das empresas de menor dimensão, nos setores particularmente abrangidos por estas medidas de confinamento. Através destes projetos pretende-se reforçar a liquidez das empresas, tendo em vista preservar a sua continuidade neste contexto mais adverso, preservando também o emprego. Portanto, são apoios que oferecem aqui alguma caráter inovador do ponto de vista de natureza de projeto e do ponto de vista de natureza de elegibilidade. Isto porquê? Porque sendo fundos estruturais que provêm, portanto, da Comissão Europeia, a possibilidade de apoiar fundo de maneio foi exatamente um alargamento desta elegibilidade no âmbito desta iniciativa que a Comissão Europeia alargou também para dar uma resposta específica à situação atual provocada pela pandemia e, portanto, até aqui era possível apoiar fundo de maneio no âmbito dos instrumentos financeiros, linhas de crédito apenas e com esta nova regulamentação passamos a ter a possibilidade de, no âmbito de projetos a empresas, conceder um apoio direto a fundo perdido exatamente só para este aspecto de fundo de maneio para empresas de menor dimensão. Portanto, sendo uma medida, obviamente, com um caráter temporário, porque tem aqui muita
excepcionalidade ligada a esse aspecto, uma vez que não tem a obrigatoriedade de realização de investimento, é, portanto, uma medida necessária para ir colmatando toda esta dificuldade de liquidez nas empresas, principalmente as empresas de menor dimensão. Portanto, para além das micro e pequenas empresas, temos também a possibilidade de elegibilidade de médias na medida apoiar a restauração apenas, e o âmbito de aplicação deste programa, portanto, estende-se a todo o território do continente. Publicámos o aviso recentemente, portanto, ontem, ao final do dia, o aviso foi publicado. Ele está disponível na página do Compete. Atualmente temos, junto ao aviso, para além de propriamente as regras e o documento relativo ao aviso de concurso, que é importante consultarem antes de iniciarem a candidatura, portanto, ver também algumas condições aplicáveis, porque temos aqui situações importantes de exclusão, quer à entrada, quer de elegibilidade do ponto de vista de colocação da candidatura, que devem ser observadas previamente para não terem aqui depois surpresas mais à frente. Há também um documento relativo a fax já preparado e que vai ser atualizado, de atualização contínua, digamos assim, e que também se encontra nesta página. É importante também terem a referência sobre o número do aviso, e também a referência do aviso no balcão. São sempre dados importantes do ponto de vista de pesquisa, que dão alguma vantagem saber estas referências. Em termos de localização do site, deixo aqui também a localização, o endereço da URL, para poderem consultar diretamente este aviso para a apresentação de candidaturas, sendo que depois a apresentação também será disponibilizada para esse efeito. Este aviso tem uma componente de dotação muito alargada, já foi referido esse aspecto. Portanto, digamos que é um aviso único do ponto de vista desta dimensão de dotação. Não tivemos até agora qualquer outro aviso que preenchesse uma dimensão igual a esta, portanto, de 700 milhões de euros, e, portanto, será um aviso que se perspectiva que venha a abranger bastantes milhares de empresas. Outra nota aqui a ter em conta é que, portanto, todas as regiões NUTS 2, portanto, todas as regiões do continente são elegíveis, quer Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. O programa financiador aqui é um programa Compete, e, portanto, temos também aqui um outro dado importante a referir, que tem a ver com o facto de o período de candidaturas ser automaticamente cessado ou fechado quando do esgotamento da dotação. Portanto, é uma condição que está prevista no aviso e, portanto, desse ponto de vista, quando se atingir o montante da dotação orçamental prevista, o concurso será terminado. Essa conta é feita em função do número de candidaturas que entrarem até essa data. Relativamente ao circuito de apresentação de candidaturas, há alguns aspectos importantes aqui a ter em conta. Primeiro, o beneficiário deve entrar pelo balcão 2020, é a porta de entrada para este sistema de incentivos e para todos os outros sistemas de incentivos no âmbito do Portugal 2020, e, portanto, ter o seu registro efetuado antecipadamente.
que permite depois escolher este aviso número 20, como referíamos há bocado lá atrás, para depois iniciar o preenchimento do formulário respectivo. Quando iniciar o preenchimento do formulário respectivo, entra, portanto, num formulário no âmbito de uma plataforma de acesso simplificado, já aqui no Compete, para poder depois preencher o formulário, e é sobre esse formulário que vamos aqui detalhar alguns aspectos importantes e olhar também para ele para vermos o que é necessário preencher e aquilo que vem pré-preenchido já do balcão. Portanto, o beneficiário, estamos aqui no passo 2, o beneficiário preenche as condições de acesso, e aí são situações, muitas delas declarativas, outras de validação automática. Deverá também preencher o responsável ou um responsável técnico do projeto associado para eventuais contactos, o IBAN associado à empresa e a indicação do contabilista certificado que faz, portanto, a contabilidade na empresa. Uma vez feita essa indicação do contabilista certificado, a candidatura fica também disponível para esse contabilista certificado, estamos no passo número 3 deste diagrama, e no qual ele vai colocar os valores respeitantes à faturação, relevando aqui o aspecto da diminuição para que se consiga obter a demonstração que o projeto é elegível. Feito essa validação e essa confirmação, portanto, submete-se o formulário, fica disponível e pronto para ser submetido. Para quem tem já a candidatura iniciada, tendo já o registro feito no balcão, e se a candidatura estiver já iniciada após uma primeira entrada no balcão, para posteriores acessos, poderá entrar diretamente também na plataforma de acesso simplificado, na PAS, colocando exatamente as credenciais que usa para acesso às finanças ou para acesso ao balcão 2020. Portanto, resumindo, há aqui uma condição inicial à entrada que tem a ver com a certificação PME, e eu diria o seguinte, portanto, a primeira situação a ter em conta é se a empresa tem ou não certificação PME. Se não tem, terá que tratar desse assunto junto do site do IAPMEI para esse efeito, sendo uma situação também toda desmaterializada e simplificada, mas é uma condição ex ante para depois poder continuar o processo e entrar no balcão, ou seja, fazer o registro no balcão, uma vez que quando tiver a fazer o registro no balcão, essa situação já aparece lá preenchida, vinda da certificação PME do IAPMEI. Se não tiver registro, portanto, era fazer esse registro no balcão. Se já tiver, pode entrar diretamente no balcão, escolher o aviso da candidatura, passar para o formulário de candidatura e iniciar o seu preenchimento. Depois de preencher, entrega essa candidatura, fica disponível na própria plataforma para o contabilista certificado, confirmar os valores da faturação e a candidatura fica pronta para submissão. Passaria agora então para o formulário. O formulário de candidatura é um formulário simples, como referi, é um formulário que tem exatamente 3 páginas. O aspecto do formulário é este, que estamos aqui a ver no slide. Portanto, uma primeira página tem a ver com os critérios de elegibilidade do beneficiário e condições de acesso, que estão refletidos no artigo 7º e no artigo 11º do regulamento, que já foi publicado, sobre o apoiar e que está referido no aviso de abertura de concurso que apresentei lá atrás nos slides iniciais. Portanto, deverá validar todas as condições, como aparecem aqui na imagem, sendo que a primeira condição, estar legalmente constituído, a 1 de março para a restauração ou 1 de janeiro para o apoiar.pt,
é uma validação automática feita pelos dados que estão previstos no IRN e que provêm do balcão 2020. As outras situações são, ou as outras declarações ou critérios de elegibilidade são feitos de forma declarativa, como aqui assinalado, e deverão ser preenchidos. Relativamente aos capitais próprios, que são questões também que nos têm chegado com alguma recorrência, temos aqui esta condição de possuir capitais próprios positivos à data de 31 de dezembro de 2019 e depois temos uma exceção para empresas com início de atividade após 1 de janeiro de 2019. Portanto, os dados que vêm aqui no formulário pré-preenchidos relativamente aos capitais próprios são os dados que estão na IES de 2019. Se por acaso houver alguma alteração, porque esse campo é editável no formulário, o beneficiário pode fazer essa alteração em sede de formulário, sendo depois recomendado que faça alguma justificação sobre esse aspecto a nível das observações que aparecem no fundo desta página. Só aqui um exemplo relativamente a uma validação automática de um caso de uma empresa que pretenderia validar e submeter a candidatura à medida apoiar restauração, mas que tem uma data de constituição, portanto, de 29 de abril de 2020 e face à condição de elegibilidade de estar legalmente constituída a 1 de março de 2020, portanto, aparece esta mensagem e impede a submissão de candidatura. Este tipo de mecanismo aparece várias vezes, portanto, ao longo das várias validações que o formulário vai fazendo. Portanto, ele só fica disponível para submeter a candidatura quando não existirem alertas deste tipo. Passando para a página 2 do formulário, a página 2 do formulário vem pré-preenchida com os dados do balcão 2020. Atenção, estes dados são os dados que estão disponíveis e que provêm do IRN ou das finanças, portanto, relativamente quer à identificação, quer ao objeto social, quer à morada, sede social, que é importante também, localização, tudo isso é o que consta, portanto, quer no IRN, quer do ponto de vista de cadastro de identificação nas finanças e, portanto, alguma alteração que tenha que ser feita a esses dados tem que se começar a montante e, portanto, ver que só depois dessa alteração concretizada é que pode vir a ser refletida no balcão 2020. O formulário reflete os dados que estão, portanto, no balcão 2020. Esta é a segunda página, portanto, que não precisa de ser preenchida, além da indicação de um responsável técnico do projeto. Portanto, a única coisa que é preciso fazer do ponto de vista de preenchimento de formulário na segunda página tem a ver com a indicação do responsável técnico do projeto que a empresa terá que indicar como referência para eventuais contactos. Estes dados últimos sobre a atividade económica principal, uma questão também importante a ter em conta, é a CAI designada como principal e que está assinalada enquanto tal nos registros que temos na AT e, portanto, e que provém também do balcão 2020. A localização da empresa e da sede é exatamente a mesma coisa, como já tinha referido. A terceira página do formulário tem a ver com um dado que vem da certificação PME que referi no início da apresentação e, portanto, essa dimensão da empresa vem aqui referida e sendo inalterável, porque já é uma situação de um dado montante que provém também do balcão 2020. Depois, há a necessidade de indicar um IBAN. Esta validação que é aqui feita é uma validação apenas de consistência relativamente à composição do IBAN.
Portanto, hoje tivemos também já questões relacionadas com este aspecto, porque este algoritmo não estava, teve aqui alguns problemas relativamente à validação que estava a ser feita e, portanto, também esse aspecto foi corrigido, mas, portanto, bugs iniciais que acontecem sempre em termos das ferramentas eletrónicas. Portanto, estava referindo que este IBAN tem aqui uma validação relativamente à composição numérica do IBAN, mas depois, mais à frente e antes da assinatura do termo de aceitação, há também uma validação entre o binómio IBAN e NIF, ou seja, este IBAN tem que corresponder exatamente ao beneficiário da empresa, porque se não for, não podemos processar os pagamentos se não for para uma conta onde a empresa esteja como titular. Essa validação feita, portanto, a jusante já da submissão da candidatura, é uma validação com dados também do IGCP e, portanto, mesmo que exista alguma inconsistência, o que nós costumamos fazer é voltar a contactar a empresa para alertar para este facto e indicar um IBAN correto. Se o indicar logo aqui corretamente, evitamos sobrecarga de pedidos de esclarecimentos e conseguimos decisões mais rápidas. Por outro lado, um aspecto importante do ponto de vista da empresa e do beneficiário é a indicação aqui do seu contabilista certificado. Pode indicar o número ou o NIF desse contabilista. Depois, quando indicar esses dados, quer um ou outro, tanto faz, apenas um, clicar nesta validação, que aqui aparece assinalada a verde, e essa validação confirma se o contabilista certificado está ativo e, a partir desse momento, passa a ter disponível os dados seguintes, que são os dados que aparecem agora aqui neste slide, para que o contabilista possa depois certificar esses dados. Portanto, estamos ainda no âmbito da página 3, o formulário tem apenas 3 páginas. Esta parte final do formulário é preenchida pelo contabilista certificado. Mais uma atenção, fala-se do ponto de vista de referência, quer no regulamento, quer no aviso, na apresentação de uma declaração. Tem surgido dúvida se essa declaração é para ser anexa ao formulário. Portanto, não há anexos ao formulário, não há declarações em papel para serem anexas ao formulário. Aquilo que é feito é feita uma certificação ou uma declaração de certificação destes valores no próprio formulário e pelo próprio contabilista, uma vez credenciado e entrando na plataforma para o fazer. Este exemplo que aqui aparece é um exemplo da medida apoiar.pt, de uma empresa que teve o seu início antes, portanto, em ano anterior a 2019, e, portanto, aqui uma situação em que compara o período homólogo dos 3 primeiros meses de 2019 com os 3 primeiros meses de 2020 em termos de faturação, apurando aqui uma diminuição de faturação mínima de 25%, aqui no caso 83%, e a partir aplicando a taxa de financiamento a essa diminuição de faturação. Um outro exemplo no mesmo quadro, mas outro exemplo, este quadro, portanto, é alterado em função da data de início da atividade da empresa, portanto, ou aparece um ou outro, e neste caso temos a segunda situação, que é uma empresa com início de atividade no ano de 2019. Aqui as contas, conforme regulamentado, conforme está estabelecido na regulamentação, são feitas através da média mensal da atividade até 29 de fevereiro de 2020, calcula-se a média mensal
e depois compara-se com a média mensal dos 3 primeiros meses de 2020. A partir daí, faz uma equivalência a 9 meses, portanto, para ficar exatamente equitativo com aquilo que tínhamos no caso anterior. Calcula-se a diminuição da faturação, que neste caso é 40%, apura-se a diminuição da faturação em termos absolutos e multiplica-se pela taxa. Portanto, todas estas contas são feitas pelo formulário, o contabilista certificado só tem que assinalar e preencher os 2 campos que aqui estão sublinhados a vermelho. Portanto, só tem que indicar a média mensal de faturação até 29 de fevereiro, dentro das regras que estão estabelecidas na portaria, ou seja, são dados comunicados no e-fatura e deve contar apenas com com meses civis completos, que é para depois se poder fazer aqui a média mensal e comparar com a média mensal que foi obtida no ano 2020. Nesta página e ainda com respeito à medida apoiar a restauração, temos aqui um caso de uma candidatura que, para além do apoiar.pt, tem também a possibilidade de ter um apoio a nível da restauração, a nível do apoiar a restauração. E para isso tem que ter uma CAI elegível e tem que ter uma localização dentro daquilo que são os concelhos que estão a ser abrangidos por restrições de fecho nos fins de semana, que já tivemos no passado 2 deles e, portanto, iremos ter continuidade deste encerramento em próximos fins de semana. Portanto, aqui no formulário aparecem só, por enquanto, os 2 fins de semana passados, para fazer aqui a média de faturação, comparando com a faturação diária de 2020 e fazendo exatamente as contas da mesma forma que referi lá em cima. Portanto, o resumo dos apoios é depois um dado aqui fechado, mas simplesmente informativo, neste caso, fazendo aqui a repartição pelas 2 medidas. Portanto, teríamos uma diminuição total da faturação de 34.000 euros e um apoio de 6.800 euros a fundo perdido para este exemplo. Portanto, já verificam daqui que a candidatura tem que ser única para abranger exatamente as 2 medidas. Saindo agora da parte do formulário, e assinalando aqui um aspecto importante relativamente à intervenção dos contabilistas certificados. Portanto, no formulário de candidatura é indicado o contabilista que é responsável pela contabilidade da empresa e, portanto, esse contabilista fica fica com acesso dentro da plataforma PAS para confirmar essa condição de acesso, ou seja, confirmar a diminuição da faturação. Aqui está o caminho em termos do URL para poder chegar a essa plataforma que tem este aspecto e, portanto, o acesso do contabilista pode fazer-se quer pela credenciais da autoridade tributária, quer por cartão de cidadão ou chave móvel digital ou até pelas credenciais que eventualmente esse contabilista tenha para acesso ao balcão 2020. Qualquer destas 3 opções é possível e ao entrar nesta plataforma tem disponível as candidaturas, ou seja, tem disponível as candidaturas que lhe foram direcionadas pelas empresas para confirmar os valores da diminuição de faturação de acordo com o e-fatura e terminar a submissão da candidatura. A candidatura só é submetida após essa confirmação. Portanto, só depois de o contabilista certificado fazer esse trabalho é que ela fica totalmente disponível e considerada como submetida. Passando a um ponto relativo à decisão da candidatura e o ciclo aqui de decisão e alguns alertas importantes para esse facto. Portanto,
Temos o aviso de apresentação de candidatura, é um documento importante ser visto. Eu sei que não gostamos de ler manuais quando compramos equipamentos, mas temos sempre a tentação de experimentar primeiro, mas aqui eu aconselhava a ler primeiro o aviso, porque há sempre situações que podem ser resolvidas antes e com tempo para evitar e depois becos sem saída e situações irreversíveis. As candidaturas têm de cumprir com os critérios de elegibilidade previstos no regulamento, lá está, este é um aspecto importante. Estudem essa situação antes de submeter a candidatura, não tenham, digamos que, pressa para submeter a candidatura, sob pena de essa pressa poder ser contraproducente, porque é importante saber como demonstrar o cumprimento desses critérios, embora sendo simples, por vezes precisam de ser tratados a montante algumas questões importantes. A candidatura é uma candidatura única para as duas medidas, é submetida eletronicamente e sem anexos, como já tinha referido, e as candidaturas encerram quando atingirmos a dotação total dos 750 milhões. A análise é uma análise que se pretende fazer do nosso lado de uma forma também rápida, colocando aqui uma análise automática relativamente às condições de elegibilidade e às condições de acesso, ficando disponível para decisão a proposta favorável ou desfavorável, em função das situações, relativamente à candidatura. É também feita nesta análise a validação dos dados com o e-fatura, ou seja, é nesta fase que confrontamos também, nomeadamente a nível das quebras de faturação, aquilo que está registado na plataforma e no sistema das finanças, do Ministério das Finanças, da AT. Portanto, se chegarmos à conclusão que os dados não batem certo, desse ponto de vista não haverá decisão ou não haverá assinatura de termo de aceitação e o processo vai para caducidade. A decisão é tomada pelo COMPET sobre a aprovação ou não da candidatura e notificamos depois a empresa desses termos da decisão. Entramos no termo de aceitação. O termo de aceitação concretiza a concessão do incentivo, digamos que é um contrato, que neste caso é muito simplificado, ou seja, é feita aqui uma aceitação automática e totalmente desmaterializada, não tem que fazer qualquer download, qualquer impressão, assinatura, levar ao notário, nada disso. Portanto, não há assinatura física, não há assinatura eletrónica, apenas é feita uma confirmação dos termos da decisão, portanto, dos termos da decisão e após o envio da respectiva notificação da decisão. A decisão, atenção, a decisão pode caducar caso o beneficiário não aceite este termo de aceitação no prazo de 15 dias ou não se confirmem os dados da faturação no portal da AT do sistema e-fatura, ou ainda não se verifica a situação tributária, contributiva, regularizada, e a situação regularizada também no âmbito da segurança social, bem como em matéria de reposição de dívidas no âmbito dos financiamentos dos fundos estruturais, ou seja, dentro de outros projetos que tenham a decorrer no PT 2020 ou noutros projetos ou noutros quadros comunitários de apoio. Portanto, era tudo o que tinha para vos apresentar relativamente a este aspecto. Resta-me desejar um obrigado pela vossa atenção e fico disponível para alguma questão. Muito obrigado. Obrigada, Fernando, pela apresentação e vamos passar já para a apresentação da medida apoiar.pt, que será feita por Pedro Silínio, diretor
de Investimento para a Inovação e Competitividade Empresarial do IAPMEI. Passo a palavra, Pedro. Sim. Já está. Bom dia. Antes de mais, é importante esta sessão para podermos partilhar aqui informação que pode ser útil para todos os que estão a preparar ou a pensar preparar candidaturas a esta medida. Eu vou começar já por partilhar a minha apresentação, sem demorar muito mais tempo. Deixo também aqui nota de que no final teremos um período em que iremos esclarecer algumas das questões que estão a ser colocadas através das mensagens do evento. Não poderemos responder a todas porque elas são mais de 700 neste momento. De qualquer forma, creio que por aquilo que eu vi, das questões que consegui ver, muitas delas estarão a ser esclarecidas, já foram esclarecidas também na apresentação do Fernando Alfaiate, serão esclarecidas também na minha e na do Nuno a seguir, e portanto espero que também dessa forma as pessoas possam ver essas questões devidamente abordadas. Eu vou começar, portanto não vou fazer aqui enquadramento, o Fernando já o fez muito bem, vou começar só por identificar, e no caso do Apoiar PT, o Nuno depois irá falar do Apoiar Restauração, no caso do Apoiar PT, começar por clarificar que são elegíveis apenas microempresas ou pequenas empresas. E aqui, depois o valor do apoio também é diferenciado por cada uma das dimensões, já iremos lá. Mas as microempresas são as empresas que têm menos de 10 trabalhadores e um volume de negócios ou um balanço total que não excede os 2 milhões de euros. As pequenas empresas têm menos de 50 trabalhadores e um volume de negócios anual ou balanço total anual que não excede os 10 milhões de euros. Como também já foi aqui referido, a dimensão é comprovada através do registro da empresa na certificação PME. E saliento que a certificação PME e a dimensão pressupõe que não são só os dados da empresa que contam para estes valores, mas também os dados de todas as empresas e entidades que estão relacionadas por ligações de capital e, portanto, é importante que na certificação PME toda a informação seja preenchida para que a dimensão que a empresa obtém seja efetivamente aquela que corresponde à dimensão da empresa e, portanto, correta. Outro aspecto que é importante tem a ver com o CAI. Saliento aqui que esta medida tem em conta aquela que é a atividade económica principal da empresa. E desse ponto de vista, o CAI é aquele que está registado pela empresa no Registro Nacional de Pessoas Coletivas ou na Autoridade Tributária para efeitos fiscais, consoante a natureza jurídica da entidade. Portanto, saliento desde já que se a empresa não tem como atividade principal um destes CAIs, não poderá apresentar a sua candidatura. E, portanto, é um aspecto essencial validar o CAI da empresa. Os CAIs estão aqui listados e estão em anexo ao próprio aviso e ao próprio regulamento. Eu não vou aqui lê-los exaustivamente, mas tem um conjunto de códigos de atividade que abrangem o comércio por grosso e a retalho e a reparação de veículos automóveis e motociclos, incluem também atividades de alojamento, restauração e similares, e também deixo já aqui a nota de que estas apresentações também estarão disponíveis, quer através do vídeo, quer depois em formato de PDF, e portanto poderão também ver esta informação noutro momento, se necessário. Depois temos também outras atividades turísticas que foram consideradas para este efeito, que abrangem transportes atividades na área dos transportes, do aluguer, outras atividades de serviços, por exemplo, também atividades de animação e de organização de eventos, uma série de atividades que estão devidamente identificadas nos anexos do aviso e nos anexos da portaria. Deixava aqui a nota de que
Algumas delas serão objeto de atuação por parte do IAPMEI, ou seja, será o IAPMEI depois a fazer o acompanhamento e o pagamento dos apoios a essas empresas, que são aquelas que estão aqui assinaladas a azul, e as que estão assinaladas a verde serão aquelas que serão objeto de tratamento pelo Turismo de Portugal, e, portanto, será o Turismo de Portugal a fazer o acompanhamento e o pagamento dos apoios correspondentes a as empresas dessas atividades. E, portanto, como veem, temos aqui um leque bastante alargado de atividades que serão abrangidas. Quem poderá beneficiar? Portanto, já falámos da dimensão, micro e pequenas empresas, já falámos do CAI, portanto, são apenas atividades com o CAI principal enquadrável naquela lista de códigos de atividade económica que fazem parte do anexo ao aviso e do anexo à portaria. Temos também outras condições. Portanto, as empresas terão que estar constituídas até 1 de janeiro de 2020, ou seja, no fundo terão que ser constituídas no máximo até ao final de 2019, têm que possuir contabilidade organizada, declarada para efeitos fiscais, e, portanto, uma empresa, uma entidade, um empresário nome individual que esteja dentro do regime de tributação simplificado não poderá ter acesso a esta medida de apoio. Terá que também possuir capitais próprios positivos a 31 de dezembro. E aqui os capitais próprios têm que ser positivos a esta data e de acordo com as contas fechadas a 31 de dezembro. No entanto, isso excepciona as empresas que tenham iniciado a sua atividade após 1 de janeiro de 2019. Nesse caso, esta condição não é exigida no caso do apoiar PT. E, para além disso, a empresa não pode ter sido objeto de processos de insolvência, ou ter um processo de insolvência, ou ter beneficiado de auxílios de emergência ou à reestruturação. Para além disso, já referimos aqui várias condições. Esta medida abrange apenas empresas que tenham uma diminuição de faturação superior ou igual a 25%, ou seja, de pelo menos 25%. Saliento aqui alguma atenção, porque, conforme foi aqui referido pelo Fernando Alfaiate, esta condição será validada com base nos dados do e-fatura e, portanto, é importante garantir que não se estão a colocar candidaturas que possam não cumprir esta condição e, portanto, seriam depois inviabilizadas durante o processo de avaliação, portanto, nunca teriam uma decisão positiva. Também saliento aqui que a faturação é um montante que é reportado para a e-fatura e esse montante é excluído o IVA, ou seja, o IVA não é considerado para este efeito, até porque o IVA não é uma receita da empresa, é um imposto que é entregue ao Estado, portanto não faria sentido considerar o IVA para efeitos do apuramento do apoio. Deixo aqui também uma nota de que, no caso das empresas, na generalidade, que tenham sido constituídas até final de 2018, o valor da quebra de faturação que está em causa é a diferença entre os 3 primeiros trimestres, ou seja, de janeiro a setembro de 2020, face a janeiro a setembro de 2019. No caso das empresas que iniciaram a sua atividade em 2019, nesse caso é feito um apuramento da quebra média mensal por cada mês, também conforme já foi aqui verificado e apresentado pelo Fernando quando falou do formulário de candidatura, e esse valor depois é extrapolado para 9 meses, para termos a mesma base de cálculo, uma base de cálculo comparável destas empresas face às empresas constituídas até final de 2018. Deixar também aqui uma nota adicional, que este valor da quebra de faturação é certificado pelo contabilista certificado da empresa. Portanto, não é por outro contabilista qualquer, tem que ser o contabilista que está indicado para efeitos da contabilidade e também que é responsável pelo regime de contabilidade organizada, declarado para efeitos fiscais, junto da autoridade tributária, e, portanto, esse também é um aspecto que é importante.
O apoio é calculado sobre aquele valor da quebra de faturação que eu referi no slide anterior. Tem um valor que pode ir até 7.500 euros para as microempresas e até 40.000 euros para as pequenas empresas, dependendo, obviamente, do valor de faturação. Existem depois algumas atividades que têm um valor máximo alargado. Os quais estão aqui identificados são, essencialmente, atividades na área da restauração e na área dos serviços, mas que são situações muito pontuais. Salientar aqui que estes apoios são acumuláveis com o apoio à restauração e já agora são também acumuláveis com outros apoios, nomeadamente os apoios do programa Adaptar, do Adaptar Microempresas ou do Adaptar PME, também são acumuláveis com estes, portanto as empresas podem candidatar-se sem qualquer problema de acumulação. Comprovação das condições, também foi aqui abordado, deixar aqui uma nota. Muitas das condições são validadas através de procedimentos automáticos, nomeadamente a questão das dívidas, a questão do e-fatura, a questão do CAI. Portanto, existem um conjunto de aspectos que são automáticos. Portanto, é importante que as empresas garantam, antes de começarem a preencher ou a tentarem aceder, por exemplo, ao balcão para tentar preencher, garantam que cumprem estas condições e, no caso de não cumprirem, obviamente não se devem candidatar, não faz sentido iniciarem o Como eu estava a referir, as candidaturas, também já foi aqui referido, que são feitas por concurso e, portanto, têm que cumprir... peço desculpa, eu estava aqui ainda, creio que ainda não chegaram a ouvir a totalidade. Então, temos aqui este exemplo, deixar aqui esta nota de que o valor é calculado sobre a quebra de faturação. Primeiro temos que confirmar que a quebra de faturação é igual ou superior a 25%, e aqui saliento que não há arredondamentos, portanto, se for 24,999, a empresa não cumpre a condição e, portanto, não poderá candidatar-se. Saliento a necessidade de validarem este aspecto, porque muitas vezes os cálculos no Excel, por defeito, aparecem arredondados e às vezes podem estar a dar um valor que não corresponde efetivamente ao cumprimento desta condição. E depois o valor da quebra é calculado, o valor do subsídio é calculado, os 20% sobre o valor da quebra de faturação nos dois períodos que têm que ser objeto de comparação, sendo que se o valor do subsídio for superior ao limite, é atribuído apenas o valor limite, se for inferior ao limite, é atribuído o valor correspondente, que no fundo corresponde a estes dois exemplos que temos aqui. Depois, deixar aqui uma nota, o Fernando já falou disso, eu vou deixar só aqui uma nota de alguma, ou pelo menos tentar passar alguma tranquilidade, porque obviamente percebemos que toda a gente quer aceder ao Balcão 2020 agora, e eu daria aqui um exemplo: se todos neste momento estão em casa fossem ligar todos os eletrodomésticos que têm em casa e colocá-los a funcionar, provavelmente o vosso quadro elétrico iria disparar. E, portanto, aquilo que está um pouco em causa é que temos 600 milhões de euros para atribuir nesta medida. Dou aqui um exemplo de comparação. No Adaptar Micro tínhamos 50 milhões. 50 milhões tiveram concurso aberto durante quase 2 semanas. E, portanto, não há, a meu ver, necessidade de precipitação. O concurso abriu ontem, portanto, não é hoje que vão ter que meter todas as candidaturas. As verbas não vão esgotar hoje, de certeza absoluta, nem amanhã, nem depois da manhã, nem este fim de semana. Portanto, é algo que importa ter alguma calma, porque muitas das dificuldades de acesso podem estar a ser causadas pelo próprio comportamento das pessoas a tentarem insistir no próprio acesso no balcão, obviamente sobrecarregando
os sistemas que apesar de terem sido reforçados para este efeito, não têm, nem nunca poderiam ter uma capacidade infinita para um pico tão anormal de procura. Os pagamentos processam-se desta forma, 50% no pagamento automático, o inicial, após aceitação da decisão. Portanto, a empresa não tem que fazer nada, portanto, simplesmente aceita a decisão e automaticamente é iniciado o processamento deste valor, portanto, ele estará na conta da empresa dentro de poucos dias, e o pagamento final, que tem que ser, esse sim, tem que ser apresentado pela empresa num prazo mínimo de 60 dias, portanto, a empresa não pode receber o pagamento automático inicial e pedir logo o pagamento final, portanto tem que aguardar 60 dias úteis e deverá fazê-lo também no prazo máximo de 90 dias úteis após o primeiro pagamento. E, portanto, deixo aqui também esta nota, e é importante porque, no caso do Adaptar Micro, a regra foi a mesma, as empresas aceitaram os termos de aceitação e depois inundaram os balcões a perguntar o que é que tinham que fazer para receber. Obviamente está escrito que é automático, portanto bastaria ler o aviso e, portanto, deixo aqui já essa nota para não o fazerem, porque a empresa, depois de aceitar o termo de aceitação, irá receber o pagamento dentro de alguns dias, de acordo com aquilo que está também definido. Depois do processo concluído, salientar que existem 3 obrigações que as empresas têm que cumprir. A primeira é, não podem distribuir lucros nem dividendos sob qualquer forma, não podem fazer cessar contratos de trabalho nestas modalidades, despedimento coletivo, extinção de posto de trabalho ou despedimento por inadaptação. Deixo aqui essa nota de que isto não impede que a empresa possa ter flutuações nos seus postos de trabalho. Imaginem-se um funcionário rescindir por sua iniciativa o seu contrato de trabalho, a empresa obviamente não é penalizada, porque uma rescisão por parte do colaborador não enquadra em nenhuma destas 3 situações que estão aqui identificadas. Por outro lado, a empresa também não pode cessar a sua atividade e não pode fazê-lo desde o momento da candidatura. Nenhuma destas 3 condições podem ser violadas desde o momento da candidatura até 60 dias úteis após o pagamento final. Como eu referi, a candidatura é decidida no prazo de 20 dias úteis, a empresa irá receber o seu adiantamento automático, ou melhor, terá que aceitar a sua decisão, tem 15 dias úteis para o fazer, receberá o seu adiantamento automático poucos dias depois. O pagamento final tem que ser apresentado no mínimo no prazo de 60 dias úteis, que é o que está na legislação, e para além desse momento da apresentação do pagamento final, tem mais 60 dias úteis durante os quais não pode infringir nenhuma destas condições. Se infringir, acontece uma coisa que obviamente todos nós queremos evitar, que é o incumprimento de qualquer uma destas obrigações, bem como qualquer irregularidade, nomeadamente, por exemplo, a prestação de falsas declarações na candidatura. Imaginem uma empresa que não coloca o número de postos de trabalho correto para indicar que tem uma dimensão de pequena, por exemplo, e que se venha a constatar que efetivamente esses postos de trabalho não estavam corretos e a empresa teria uma dimensão que não era pequena, mas que seria, por exemplo, média, então isso será uma irregularidade. E para além de possíveis outras consequências, há lugar à recuperação coerciva do apoio, que pode ser feita por execução fiscal se necessário. E, portanto, deixo aqui esta necessidade de garantir de que toda a informação que é prestada está correta, que as condições são efetivamente cumpridas e que durante o período em que a empresa recebe o apoio não infringe nenhuma das obrigações que estão identificadas. Vou agora terminar com algumas recomendações práticas para a candidatura. Primeira, confirmar a dimensão pela certificação PME. Portanto, se a empresa não tem dimensão de micro ou pequena, não se poderá candidatar ao Adaptar ou apoiar PT, poderá sim ir ao apoiar restauração, se for média, mas não poderá candidatar-se. Salientar que não vale a pena, e é absolutamente contraproducente, que uma empresa que já se registou e que tem uma dimensão, por exemplo, de microempresa ou de média, que agora queira alterar a certificação
para passar a ser pequena, para poder ter um apoio superior, que é de 40 mil euros, ao da micro, ou no caso da média, para poder beneficiar do apoio e não ficar de fora. Deixo desde já a nota de que apenas as alterações da certificação que estão de acordo com a legislação da certificação PME e que têm que ser feitas no máximo 30 dias úteis após o final do prazo para a certificação PME. Portanto, a empresa submeteu a sua certificação, salvo erro, ou, em princípio até ao final de outubro, e depois tem 30 dias para corrigir dados e a partir desse momento não há possibilidade de correção. E, portanto, isso significa que não vale a pena irem a correr, alterar os dados da certificação PME, porque esses dados não vão estar refletidos em tempo útil, com grande probabilidade, no balcão 2020 para que se possam candidatar. E, portanto, o que vai contar é a informação que está efetivamente registada na certificação PME e, obviamente, nas empresas que não o têm, poderão fazê-lo agora e indicar os dados e obterem a sua dimensão de forma correta. O segundo aspecto prático é: confirmem o número de identificação da Segurança Social no balcão 2020, porque nós tivemos muitos casos no Adaptar Micro em que as entidades que preenchiam as candidaturas, nomeadamente os contabilistas ou consultores ou até as próprias empresas, indicaram números de identificação da Segurança Social incorretos. Se o número de identificação da Segurança Social estiver incorreto, quando o balcão 2020 for fazer a validação da situação regular na Segurança Social, vai devolver erro. E, portanto, vai dizer que a situação não foi confirmada e, portanto, a entidade não poderá candidatar-se. Antes de colocarem questões no balcão numa situação destas, devem confirmar que o número de identificação fiscal, número de identificação de segurança social que foi preenchido é efetivamente o correto. Terceiro aspecto, confirmar primeiro se tem a situação regular na autoridade tributária, nos portais da autoridade tributária e nos portais da Segurança Social Direta. Porque se não tiverem situação regular nestes portais, não vale a pena candidatarem-se. Primeiro tem que ter situação regular e só depois de terem situação regular é que essa informação poderá ser vertida no balcão 2020. Deixo aqui a nota de que a atualização da informação também não é imediata. Portanto, é feita periodicamente, diariamente. No entanto, não basta irem pagar, por exemplo, uma eventual dívida na Segurança Social hoje. Essa situação não vai aparecer refletida no balcão 2020 de forma imediata. Portanto, primeiro confirmem a vossa situação no portal da Autoridade Tributária e da Segurança Social e só no caso dela estar regularizada é que faz sentido começarem a preencher a candidatura. Não faz sentido preencher a candidatura quando a situação não está regular. Outro aspecto, confirmem o vosso CAI principal, nomeadamente em SICAI, no caso das sociedades comerciais, no caso das entidades empresárias em nome individual, nas finanças, porque o CAI incorreto vai impedir também a submissão da candidatura. Se não têm um CAI principal que é enquadrável, também não devem tentar sequer preencher candidatura, porque depois a candidatura vai ser barrada. Se não for barrada logo na submissão, será devolvida pouco depois dos sistemas fazerem as necessárias validações e, portanto, significa que andaram eventualmente a perder tempo numa situação que não seria viável. Outros aspectos, confirmem os níveis das candidaturas, têm que ser da empresa. Nós tivemos várias situações em que os termos de aceitação foram bloqueados e as empresas não conseguiram aceder aos apoios, no caso do Adaptar Micro, porque carregaram NIBs que não pertenciam à empresa. Carregaram NIBs dos sócios, do sócio da empresa, ou enganaram-se no NIB e preencheram o NIB de outra entidade. Portanto, deixa aqui essa nota, porque se o NIB não estiver correto, a empresa não vai receber o apoio. Portanto, este NIB tem que ser correto logo desde o início. Segundo, se o NIB estiver incorreto, o processo de correção não é um processo automático. Portanto, é um processo que obriga a uma validação. E a validação demora tempo. E, portanto, isso vai significar que os apoios vão ser pagos mais tarde e que a correção do NIB tem que ser validada caso a caso. E, portanto, significa que irá demorar mais tempo. E, portanto, garantam que o NIB que colocam na candidatura é o NIB da própria empresa e não o NIB de uma pessoa particular, do sócio ou de outra entidade qualquer. Depois, atenção aos endereços de e-mail. Temos muitas situações em que é indicado um endereço de e-mail genérico,
que é verificado, por exemplo, por alguém, um elemento de um secretariado, um segurança, que não tem qualificação, muitas vezes, para distinguir se está a receber uma notificação importante ou não está. E aqui, perder notificações importantes pode significar que o apoio pode ser perdido, porque existem prazos que, se não forem cumpridos, os apoios podem caducar e a empresa depois já não os conseguirá recuperar. Portanto, deixo esta nota também de que devem consultar o Balcão 2020, isto depois do projeto estar aprovado ou depois do projeto estar submetido, dentro daquilo que é o timing de decisão, devem consultar também para verificar se existem novidades. Não se esqueçam de aceitar a decisão no prazo de 15 dias úteis, porque se não o fizerem, o apoio é anulado e não pode ser recuperado mais tarde, e portanto é importante, o apoio é importante para as empresas e portanto, se é importante, não faz muito sentido termos 3 semanas em que não é aceito o apoio quando ele já foi atribuído à empresa, e depois manter também a situação regular na Autoridade Tributária e na Segurança Social, porque senão também não irão receber o apoio, não poderão submeter o termo de aceitação. Portanto, é importante que estas condições se mantenham, bem como cumprirem as obrigações nos 60 dias úteis após a submissão do pagamento final. E, portanto, não tenho mais nada a acrescentar e, portanto, iria agora devolver a palavra à Helena, que irá depois passar ao Nuno, que irá fazer a apresentação a seguir. Obrigado. Obrigada, Pedro. Vamos então prosseguir com a apresentação do Apoiar Restauração, que vai estar a cargo do Nuno Alves, que é diretor-coordenador da Direção de Apoio ao Investimento do Turismo de Portugal. Passo a palavra ao Nuno. Bom dia, espero que já estejam a ver, não sei, isto é um bocado lento. Bom dia a todos, aos meus colegas de painel, às 5 mil pessoas que nos estão a ver do outro lado, o que de facto aqui reflete o interesse deste programa e da necessidade urgente de ele estar no terreno o mais depressa possível. Cabe-me a mim aqui apresentar a linha de apoiar a restauração, um setor de veras importante para a indústria do turismo, representa cerca de 60% das empresas existentes nesta indústria, representa cerca de 66% dos postos de trabalho existentes. Sabemos da saúde financeira e económica das empresas, nós temos vindo a acompanhar nos últimos anos o crescimento e o fortalecimento das mesmas, fruto muito da inovação que os empresários têm colocado na sua oferta, mas também sabemos que não é uma saúde que lhes podem, no fundo, encher de peito cheio. Portanto, esta medida que está aqui prevista e que nós vamos agora ver, é uma ajuda especial a um setor que tem sofrido muito nos últimos tempos. Eu vou tentar fazer aqui uma apresentação um bocado rápida, até porque há aqui muitos pontos que toca com o que o Pedro Silvino escreveu, portanto não vale a pena estar aqui a repetir, vou tentar focar aquilo que é, no fundo, diferente. A primeira parte, para esta medida, digamos assim, podem concorrer PMEs, portanto estou aqui a falar no caso de micro, pequenas e médias empresas, ao contrário do apoiar, que são só pequenas e pequenas, aqui podem entrar das médias. Empresas que tenham CAI principal 56, CAIs secundários não entram, portanto terá que ter CAI principal 56. A sede da sua empresa tem que estar num concelho, neste caso nos 191, que estão abrangidos pelo estado de calamidade e contrato de suspensa, e que de alguma forma que consigam, através do e-fatura, demonstrar que tiveram quebra na atividade com os dias em que tiveram a sua atividade suspensa. Neste caso aqui será até um pouco fácil, porque não há a questão dos 25%, basta uma empresa demonstrar que tem uma quebra de 10% ou 5%, que já pode ser, no fundo, pode ter o apoio do apoiar da restauração. Outras medidas que eu vou passar aqui um pouco rápido, no fundo estarem já legalmente constituídas a 1 de março de 2020, e aquelas todas que o Pedro já também disse. No fundo é ter a certificação PME emitida quando faça a candidatura, portanto aqui não há de facto urgência, trate primeiro do processo, apresenta no fundo o processo depois ao balcão, tratar-o antes do que depois, já estando em período de preenchimento, a caminho andado para o projeto não ser aceito, de facto, ter capitais próprios também positivos a 31/12, com exceção daqueles que iniciam a atividade durante esse ano. Aqui a questão do habitual, que é ter a situação contributiva perante a AT, a Segurança Social e os fundos sempre regular, desde o momento em que entra a candidatura até ao pagamento final, e o facto de também ter aqui não ter sido objeto de processo de insolvência ou benefício de auxílio de estado de emergência.
Aquilo que difere de sobremaneira o apoio que aqui estamos a dar face a outro que já foi mencionado atrás é o apoio que vamos dar para a restauração vai comparar, no fundo, a faturação média diária que ela comunicou à AT nos dias da atividade suspensa face à média de faturação diária registada nos fins de semana que ocorreram entre janeiro e outubro de 2020. No fundo é comparar quanto é que eu fiz, por exemplo, nos últimos 2 fins de semana, comparar com o que eu fazia entre no fundo, janeiro e outubro, ter ali a média de quebra e multiplicar pelos dias que estive fechado. É este cálculo que terá que ser feito pelo TOC, que terá que certificar essas contas no sistema e é com base nessa certificação que será calculado o subsídio não reembolsável, que equivale a 20% do montante no fundo, da quebra da faturação que foi mencionada pelo TOC. É isto que será usado, no fundo, no projeto que vai ser ou não aprovado pela AG. Há aqui uma inovação. Mas agora, antes disso, só para explicar então aqui, se calhar, a forma de cálculo, para as pessoas percebam, isto no fundo é um dado hipotético. Imaginemos que alguém que hoje já apresentou, que já faz parte dos mais de 1000 empresas que apresentaram projetos hoje. Portanto, se ela hoje apresentou, imaginemos que tinha como valor médio diário de faturação quase à dispensa cerca de 1000, sendo que comparativamente aos fins de semana de janeiro a outubro, esse valor médio ascendia a 3000. Portanto, estamos aqui a falar de uma quebra média diária de 2000 euros, digamos assim. Se ela hoje apresentasse, estaria a concorrer para os 4 dias de quebra que teve, que no fundo foram os dois fins de semana que se passaram. Portanto, era multiplicar a média diária, que são os 2000, pelos 4 dias, que daria 8000. Portanto, este era o valor que o TOC iria apresentar, no fundo, na declaração a apresentar ao sistema. O subsídio depois era no fundo, é o cálculo, é 20% dos 8000, daria os tais 1600 euros. Há aqui algo de novo, que eu, por acaso, nos meus anos que estou aqui nos apoios, não tinha conhecimento, mas percebe-se e entende-se o que está por trás. Não faria sentido, se este é um apoio que se fala ou que abrange entre empresas que estão num estado de emergência, que começou há uns dias, que hoje decorre e que nós não sabemos quando acaba, se a candidatura fosse única e só se pudesse apresentar a verba agora, certamente que as empresas queriam apresentar o mais tarde possível para ter o maior número de dias inativos no cálculo para poder receber o maior apoio. Para evitar esse tipo de situação e para o facto, inclusive, das empresas estarem durante tanto tempo a assumir prejuízos sem ter o dinheiro que nós temos do lado deles, o que ficou feito ou escrito no próprio vídeo é que há a possibilidade, digamos assim, de haver um incremento do subsídio não reembolsável em função do prolongamento da suspensão da atividade. Basicamente, o que será isto? Há a possibilidade de o projeto é aprovado, imaginemos hoje, é aprovado hoje, nós pagamos o apoio que é referente aos 4 dias que se passaram, que foram dos 2 fins de semana anteriores. A pessoa vai esperar um mês, que é isso que diz o aviso, e no próximo mês, o mesmo TOC, através de uma declaração, vai calcular novamente a dimensão da faturação que incorreu nos dias em que, por exemplo, em dezembro, a sua atividade esteve suspensa. Ele vai apresentar novamente esse ao sistema, que vai calcular um novo apoio. Portanto, nós vamos aqui trabalhar com lotes de apoio. Quando apresentou a própria candidatura, e teve a decisão e pagámos logo de imediato a questão dos 50%, um outro lote segundo, quando ele apresenta, passado um mês, poderá haver um terceiro lote, desde que estes lotes apresentados ou no fundo estes novos dados pelo TOC sejam apresentados mês a mês. Portanto, estamos aqui a falar num apoio, num apoio que não se esgota quando agora apresenta o projeto. Quando ele apresenta agora o projeto e decorre o período dos 20 dias em que a AG dá o ok, em que coloca o TA disponível para o promotor dizer que sim e aceita, automaticamente o Turismo de Portugal paga metade do apoio que estava previsto. Neste caso seria metade dos 1.600. Passado um mês, o promotor tem hipótese, se quiser, de fazer nova declaração, digamos assim, compreendendo já os dias que teve inativo por força do estado de emergência, incluindo, por exemplo, os de dezembro,
em que volta a colocar no sistema, o sistema calcula o novo apoio para esse pedido e nós imediatamente pagamos metade do valor do subsídio calculado. Portanto, isto pode ser num lote, num pedido que é feito em dezembro e num segundo poderá ser feito já em 2021. No fim, o pagamento do saldo final será feito como? Pegar nesta informação que o TOC deu, comparar com a faturação que foi enviada para o e-fatura e fazemos o acerto. Portanto, é com base no resultado que vem da AT que nós depois vamos ter o acerto e pagamos aquilo que é o que falta ao promotor dos vários lotes de pedido de incentivo que pediu ao longo do tempo. Portanto, isto é uma novidade. Não é algo que tenha feito, que eu saiba, em outros temas, mas acho que é a única forma que nós temos para ir aproveitando, não só ter só os projetos no final, em dezembro ou janeiro, que é para aproveitar a maior parte dos dias que as vendas estiveram fechadas, mas sim para nós darmos hipótese de ir apresentando em função das RCMs que venham surgindo, ou dos despachos, no fundo, de prolongar ou não o estado de emergência. Como o Pedro disse, isto no fundo já aqui um pouco a repetição, para a questão do apoio à restauração, nós temos uma dotação de 150 milhões, não há de facto aqui urgência, nós temos já recebido hoje avisos de que estão a ter dificuldade em no fundo, aceder ao sistema, sim, porque já existe muita gente que quer colocar hoje, com medo que no fundo a verba esgote, veremos de ter muito tempo para esgotar a verba, portanto eu peço às pessoas no fundo que tenham essa calma e que tenham a noção de, como eu vou dizer um pouco mais à frente no slide, que há pontos que têm que ser feitos com calma para que o projeto seja o mais seamless possível e, no fundo, mais rápido. As candidaturas estão feitas através do balcão. O balcão, que conhece, muitas das empresas conhecem, outras não, mas para isso existem as FAQs que explicam como no fundo se chegam lá. A decisão da AG deverá ser tomada no prazo máximo até os 20 dias. A aceitação que vocês têm que fazer até ao prazo máximo de 15 dias. A partir do momento em que a aceitação é feita, o pagamento é automático. Nós estimamos que depois disso ser feito, o pagamento não vai, para o dinheiro que ir na vossa conta, não demora mais do que 3, 4 dias. As obrigações, também o Pedro disse, pronto, no fundo eu faço aqui um bocado a repetição, desde o momento em que entra a candidatura até 60 dias após o pagamento final, a empresa não pode distribuir lucros e dividendos, não pode despedir pessoas conforme diz a portaria, nem pode cessar a sua atividade. O que isto implica, se algo acontecer do género, temos que fazer a rescisão e fazer, no fundo, pedir o apoio que já foi pago através pedir, no fundo, de dinheiro. O que é aqui que nós temos? E aquilo que nos ensina a experiência de mais de 6 mil projetos que nós recebemos na linha da tesouraria nos últimos meses e os mais de 5 mil que nós recebemos por altura do Adaptar Micro. Nós, de facto, temos aqui uma evolução interna, mudamos a forma de trabalhar para responder o mais depressa possível às empresas. No fundo, aquilo que nós pretendemos é que o dinheiro que existe disponível esteja o mais depressa possível do vosso lado. Portanto, houve aqui uma melhoria nossa, os sistemas são automáticos, e quando digo nossa, e há mais também do próprio Compete, pronto, há aqui muitos automatismos que nós criamos para que o procedimento seja rápido e seamless, mas também há aqui um trabalho que tem que ser feito do vosso lado. Basicamente, o Pedro há bocado disse uma série de questões que eu vou também aqui repetir porque nós também nos tocaram, tem a ver muito com a CAI principal, se não é principal aquelas que estão identificadas na portaria, não entra. Confirmar que, de facto, no portal, tanto da AT como da SS, a situação está regular durante o processo todo, porque o sistema vê aquilo de forma, digamos, automática. Se a resposta do lado de lá é um NI, não entra, digamos assim. Ter também do vosso lado, e antes de pôr a candidatura, ter a questão da certificação PME que o próprio PME emite, é importantíssimo. A questão do IBAN também. Portanto, no fundo, o binómio, a máquina vê o IBAN que está associado ao NIF, AT, portanto, confirmem que aquele IBAN que lá está é o da empresa e não outro. Será muito difícil para nós, dado o volume de trabalho que depois vai existir, que possamos fazer alterações em TP horas, o que vai atrasar o processo todo. Tenham atenção ao termo de aceitação que têm que aceitar no prazo máximo de 15 dias, fim do qual existe caducidade e não há volta a dar, digamos assim. E importante também é, vejam com regularidade o balcão 2020
e a caixa de e-mail, porque basicamente tudo o que seja decisões ou alterações que hajam são refletidas via e-mail que vos enviam e vocês convém irem, digamos, ao site e ver se há alguma ação que tem que ser tomada do vosso lado. Nós tivemos muitas más experiências no micro, também no Adaptar Micro, de pessoas que não sabiam o que fazer, que não tinham recebido os e-mails e que as decisões podiam ser tomadas rápidas e o processo todo ele podia ter demorado 5 dias, demoraram 1 mês por causa disso. Portanto, eu também vos peço do vosso lado aqui um apelo à calma, isto é, não havendo a noção de que o dinheiro vai esgotar num instante, porque não há, que vocês façam o trabalho de casa, preparem tudo muito bem preparado, porque é gratificante depois do vosso lado ver que quando um projeto é submetido, passados 20 dias os pagamentos, vocês têm tudo muito rápido. E é isso que nós pretendemos e que não cause depois, no fundo, entropias no nosso sistema. Aqui vos deixo 3 portas de entrada que deverão ser usadas quando? Depois do empresário ler de fio a pavio, no fundo, a portaria, ler de fio a pavio o aviso que saiu ontem e ler de fio a pavio toda a informação que existe nos sites, quer do Compete, do Portugal e do IAPMEI. Se, após ler essa informação toda, que é rica e que nós estamos a acrescentar dia a dia, se ainda existir dúvidas, estão aqui 3 portas de entrada para nós, quer via e-mail, telefone ou site, no qual a nossa equipa terá toda a disponibilidade para vos estar a responder. Tenhamos todos nós a noção que, dado o volume de candidaturas que estamos à espera, que prestar um serviço de excelência a todos via telefone ou via e-mail não será fácil. Portanto, eu peço-vos que as questões que sejam colocadas sejam questões que, de facto, vocês, lendo a portaria ou despacho ou os factos, não são respondidas. A equipa do Portugal está disponível, sempre que depois houver dúvidas, aqui estaremos para vos estar a ajudar. Desejo-vos boa sorte e que rapidamente apresentem os projetos e que nós pagaremos também de forma rápida. Muito obrigado. Oi, e agora? Obrigada, Nuno, pela apresentação. Nós estamos já a resvalar no tempo, mas penso que a pertinência do tema também justifica este atraso. Nós vamos passar agora a um curto espaço de resposta a algumas das questões que foram colocadas no chat, que os colegas tiveram tempo de analisar. Nós pedimos ao Pedro para fazer esta articulação, para selecionar ali algumas questões que pudessem ser mais transversais e depois fazer a articulação com os restantes oradores para podermos responder a algumas. Eu passo então ao Pedro a palavra. Sim. Obrigado, Helena. Eu vou então, temos aqui 19 questões que selecionamos e que obviamente têm um potencial interesse para muitos. Já foi aqui também referido que é verdade que muitas das questões têm a ver com algumas dificuldades que estão a ter no acesso aos portais, mas como foi também já aqui referido, isso tem a ver com a própria tentativa de concentração num curto espaço de tempo de muita gente a querer aceder quando efetivamente não há essa necessidade, ou seja, as empresas terão tempo suficiente para preparar os processos são muito simples, o Fernando mostrou que o formulário, ele é muito simples, portanto não tendo todo o trabalho de casa feito antes, obviamente isso facilita depois o processo e não há necessidade de irem a correr hoje, portanto, para meterem as candidaturas hoje, porque não existe efetivamente nenhuma perspectiva com o montante de verbas que estão disponíveis, de que as verbas vão esgotar de um momento para o outro, portanto não é esse o caso. Eu de qualquer forma vou seguir a ordem das questões, daquelas que foram selecionadas e começava aqui por responder a uma primeira questão, eu próprio, e depois irei passar a seguinte ao Nuno Alves. Portanto, a primeira questão tem a ver com os capitais próprios positivos em 2019. É questionado se existe alguma exceção para esta condição. Portanto, existe uma exceção, a resposta é sim, existe uma exceção para as empresas que iniciaram a sua atividade em 2019. Portanto, as empresas que têm atividade em 2019 estão excepcionadas do cumprimento desta condição de terem que ter um capital próprio positivo. Relativamente à questão seguinte, iria passar aqui ao Nuno. A questão tem a ver com
se a empresa que tem um CAI principal de 10.520, que é não elegível, e um CAI secundário 56.107, que é elegível, se é possível fazer a candidatura ao apoio neste caso, e se há alguma forma de contornar a questão. Nuno? Sim, não. Eu diria que não. Diria que se o CAI principal não é, digamos, o CAI que está identificado na portaria, que é o 56, não tem apoio. Pronto, obrigado, Nuno. Iria então, na questão seguinte, iria se calhar passar ao Fernando, e a questão tem a ver com o empresários em nome individual que cumprem todos os requisitos exigidos, menos a contabilidade organizada, e portanto tem regime simplificado de tributação, ou contabilidade simplificada, como é referido aqui nesta questão, se podem recorrer a este programa de apoio. Fernando, ainda não estavas em direto. E falta o microfone. Ok, obrigado, Pedro. Tá. Portanto, nesta situação a resposta é não, portanto não podem concorrer sem ter a contabilidade organizada, portanto os empresários em nome individual têm que ter contabilidade organizada, tal como está estabelecido no regulamento aplicável para esta medida. Okay. Obrigado. Pronto. A questão seguinte, eu já abordei na introdução, se calhar podia ter esperado um bocadinho, mas a questão é essencialmente se já era previsível esta afluência, porque é que não se anteciparam e colocaram os acessos disponíveis. É interessante porque normalmente nos avisos normais as entidades costumam deixar as candidaturas para o último dia e agora temos até uma situação ao contrário em que as entidades querem apresentar todas as candidaturas no primeiro dia. Ora, como eu já referi, não existem sistemas com capacidade infinita, os sistemas foram efetivamente reforçados e eles funcionam para um acréscimo de capacidade significativo, mas não funcionam se 100.000 pessoas quiserem aceder em simultâneo ao sistema. Portanto, é uma questão que, pronto, mas o que era importante aqui era se as candidaturas se os plafons irão acabar em breve, ou seja, eu já referi aqui, obviamente existe uma guilhotina que irá fechar o aviso quando atingirmos a dotação, no entanto não é expectável que acabem em breve, ou seja, que acabem nos próximos dias e, portanto, eu já dei aqui o exemplo do Adaptar Micro, em que tivemos o concurso para 50 milhões aberto durante quase 2 semanas, aqui temos 750 milhões e, portanto, obviamente esperamos esgotar a verba, mas não será certamente nos próximos dias. Iria na próxima questão passar ao Nuno Alves. Portanto, a questão é se uma empresa, se é possível uma empresa candidatar-se ao apoiar restauração, uma vez que constituiu a sua sociedade em outubro de 2018, tem capitais próprios negativos a 31 de dezembro de 2019. No entanto, a sua atividade apenas se iniciou em abril de 2019 por questões pessoais. Portanto, o CAI principal é indicado que é de pastelaria e casas de chá e tem data de início de atividade em outubro de 2018, mas o CAI de restauração, que é CAI secundário, tem data de início em abril de 2019. Será que é possível ser considerado elegível? Não sei se estás em condições de responder a esta questão. Eu penso que sim, Vamos por partes. Se iniciou-se ou constituiu-se em outubro de 18, portanto, cumpre. Tem capitais negativos em dezembro de 2019. No entanto, começou a iniciar a atividade em 2019, portanto, também cumpre. Não vejo problemas. A questão aqui é que nenhuma questão. Se o CAI principal é pastelarias e casas de chá, é 5.6. Portanto, sendo 5.6 pode. Não vejo... Eu fui aqui à net ver, de facto, o CAI. E o CAI que me aparece, até vos posso dizer, da pastelaria e casas de chá, é o CAI, é o 56303. Portanto, sendo um 5.6 pode. Não vejo porque não. Ok. Obrigado, Nuno. A próxima questão também é para ti e tem a ver com uma empresa de restauração constituída em dezembro de 2019, mas apenas abriu o seu estabelecimento em setembro de 2020. Neste caso, como é que é feito o cálculo para o apoiar restauração? Bem, o que vai ser o cálculo do apoio à restauração é feito sempre usando as médias daquilo que é a sua inatividade, de outubro para cá agora,
face àquilo que era a sua atividade aos fins de semana de janeiro a outubro. Neste caso, só vamos utilizar, digamos, a média, espero não estar aqui errado, mas só vamos utilizar a média que ele tem desde setembro a outubro. Portanto, o período é menor, mas, portanto, aquilo que nós iremos usar, vamos comparar a quebra que ele tem usando os dias de inatividade que tem agora face à média dos fins de semana que eles têm desde setembro a outubro. Portanto, é esse o cálculo. Obrigado, Nuno. A próxima questão iria pedir ao Fernando para abordar. Portanto, a questão é as dívidas à Segurança Social. Portanto, a empresa tem dívidas à Segurança Social, estão pagas, mas o pagamento ainda não está validado pela Segurança Social. E a questão é se nesta situação, não havendo ainda esse pagamento validado pela Segurança Social, se existe razão para indeferimento da candidatura. Obrigado, Pedro. Nesta situação, como já referimos, portanto, a consulta é feita através das bases de dados disponíveis da situação regularizada e, portanto, se aparecer o estado de regularizado já na base de dados da Segurança Social, obviamente que pode ser considerada elegível a candidatura. Caso isso não aconteça, portanto, vai ter que terem atenção a esse aspecto e tentar fazer, ou pressionar, digamos assim, a Segurança Social a que atualize rapidamente a base de dados para que ela possa ser refletida no âmbito das consultas que se fazem entre dados públicos, entre bases de dados públicas, neste caso entre a Segurança Social e o Balcão 2020. Certo. Obrigado, Fernando. Tenho aqui também uma questão que ia pedir ao Nuno para esclarecer. Tem a ver, Nuno, se calhar tens acesso à questão, até pedia-te, se calhar, para ver, portanto, tem a ver com uma cooperativa cultural que desenvolve também negócios sociais. Nuno. Ok, o CAI principal é cultura 90 e temos como secundário a restauração 56. Sendo assim, podemos acreditar ou apoiar através do CAI principal e acumular o para a restauração sendo este CAI secundário? Não. Esta é a questão do CAI secundário. Portanto, quer para o apoiar PT, quer para a restauração, quanto é o CAI principal. Mas espera aí, mas estamos a falar aqui com 90, não é? 90, portanto, ele pode ir ao que tu apresentaste, correto? 90, Pedro. Sim. Sim, exatamente. Então, peraí, o CAI principal é 90 e temos como secundário restauração. Portanto, ele só poderá ir ao apoiar PT. Porque mas sendo a exatamente, é isso. Não é? Ok, o nosso não pode, certo. Ok. Pronto, a próxima questão vou então eu responder, para não ficar só a distribuir. A questão é se os valores das receitas consideram o IVA ou o valor líquido de IVA. E, portanto, isto já foi referido durante a sessão. Portanto, o valor das receitas a considerar para a quebra é o valor líquido de IVA, ou seja, sem IVA. Portanto, o IVA, obviamente, não é uma receita da empresa e, portanto, não pode ser considerado para este efeito. Pronto. Outra questão a seguir, e se calhar também iria responder já a esta, portanto, uma empresa após aderir ao programa Apoiar e receber o apoio, durante quanto tempo tem que manter os postos de trabalho? Deixar aqui uma nota, a empresa não é obrigada a manter os postos de trabalho, como eu referi, se um colaborador rescindir o seu contrato por mútuo acordo ou com a empresa por mútuo acordo, não fica obrigada a este aspecto. O que está em causa são as modalidades de despedimento por extinção de posto de trabalho, despedimento coletivo, que a empresa não pode exercer durante os 60 dias úteis após a submissão do pagamento final e desde a data da candidatura. E, portanto, neste caso, a empresa até, em média, pode ter menos postos de trabalho do que os que tinha inicialmente, desde que essa redução não decorra de nenhuma das situações de despedimento que estão identificadas na portaria e que foram também aqui apresentadas no âmbito das apresentações feitas pelos colegas e por mim próprio. Pronto, a próxima questão tem também a ver com a área da hotelaria e restauração, e, portanto, no entanto, se calhar, como tem a ver com a dimensão da empresa, eu iria respondê-la também,
Portanto, é uma empresa de restauração que tem participações noutras empresas, que reúnem os requisitos de pequena empresa, mas devido ao grupo estão classificadas como média empresa e já não podem aderir. Pergunta. E a resposta é, a pergunta está errada, porque as empresas, se são detidas por uma média empresa, não são pequenas empresas. Portanto, a dimensão da empresa é sempre vista pelo conjunto e não por cada uma das empresas que faz parte do grupo de empresas em causa. Portanto, neste caso, todas as empresas que fazem parte deste grupo são médias empresas e, como tal, a empresa não poderá aderir ao Apoiar PT, mas, como foi aqui referido, poderá aderir ao Apoiar Restauração, uma vez que é uma empresa de hotelaria e restauração e, portanto, tem CAI 55 e 56. Pronto. Outra questão, e se calhar pedia aqui ao Fernando para responder a esta, e, portanto, a empresa não se consegue inscrever como empresário em nome individual sem contabilidade organizada. E, portanto, e também pergunta se só é válido o CAI principal, uma vez que tem outros CAIs, neste caso admito que secundários, que estão na área dos eventos culturais e turísticos. Fernando, queres responder a esta questão? Sim, Pedro. Começando pela última questão, CAI principal, sim, já dissemos aqui por várias vezes, ou seja, é sempre o CAI principal que conta e torna a possibilidade de ser elegível o projeto. Relativamente a não estar a conseguir inscrever, suponho que tem a ver com a inscrição ou registro no balcão 2020 inicial, e obviamente que podem ser situações relacionadas com o excesso de carga que falávamos também há bocado e, portanto, é uma questão de, com normalização da afluência, se conseguir depois esse registro. Pronto. Obrigado, Fernando. Acrescentava só aqui que se a empresa está a tentar inscrever como empresário nome individual sem contabilidade organizada, então não vale a pena sequer iniciar o processo, porque se não tem contabilidade organizada, então não cumpre uma condição e, portanto, não se poderá candidatar. Deixava aqui também uma outra questão para o Fernando, e que é se vai existir um manual com os passos a seguir na submissão da candidatura. Fernando. Sim, mesmo sendo muito simples a candidatura, como vimos, portanto, existirão situações sempre a ter em conta e nós vamos disponibilizar esse manual possivelmente até ao final do dia de hoje. Pronto, isto tem sido verdadeiramente uma corrida contra o tempo, portanto, tivemos publicação do regulamento há poucos dias, não é? E a partir daí estamos a abrir um aviso e estão a entrar milhares de candidaturas e, portanto, tudo isto tem sido feito com um grande esforço de todos nós, quer dos organismos intermédios, a ADC, compete, toda esta situação tem provocado aqui, obviamente, uma grande carga em todos os sistemas. Mas sim, esse manual vai ser disponibilizado até final do dia. Pronto, são sempre situações tal qual como o documento das facts que vão tendo atualizações regulares, mas vamos disponibilizá-lo e aonde? Naquela página que referi no início, junto ao aviso. É claro que depois isso também será replicado pelo IAPMEI e pelo Turismo Portugal nos respectivos sites para esse efeito. Obrigado, Fernando. Acrescento só que, enquanto estávamos em sessão, foi atualizada uma nova versão das FAQs. Neste momento estão 63 FAQs publicadas, muitas delas já também com inputs das questões que têm sido colocadas pelas empresas e pelos contabilistas e outras entidades envolvidas relacionadas com este processo e, portanto, volto aqui a reafirmar a recomendação do Nuno, que o fez de forma muito correta, que é, antes de colocarem questões no balcão, antes de colocarem questões nos sistemas telefónicos do IAPMEI e do turismo, consultem as FAQs, leiam os avisos e a legislação, porque muitas dessas respostas já estão definidas nessas FAQs e já agora vejam também o vídeo desta sessão que irá estar disponível a seguir, que certamente, se calhar, também algumas estarão disponíveis nesse momento. A próxima questão, e estamos quase no fim das questões que foram selecionadas, a próxima questão
é um empresário numa individual, com contabilidade organizada, preencheu o formulário, mas que não consegue submeter a certificação IAPMEI, portanto admite que seja certificação PME. Portanto, o ENI não tem certificação PME porque não é uma empresa. Ora, aqui também diria que a pergunta não está correta, porque se um ENI não fosse uma empresa não se poderia candidatar, porque um dos requisitos do aviso é ter que ser uma empresa. Portanto, de qualquer forma, um ENI é uma empresa, ou seja, pode ser uma empresa, pode ter contabilidade organizada, pode ter trabalhadores, pode vender, pode comercializar produtos, bens e serviços, portanto é uma empresa para todos os efeitos, pode ser uma empresa e como tal pode ter certificação PME, ou seja, um ENI pode perfeitamente registar-se no portal do IAPMEI e obter a sua certificação PME e será um processo extremamente fácil porque o ENI não terá provavelmente outras participações de capital noutras entidades e, portanto, o formulário da certificação PME também é preenchido de uma forma muito simplificada e rapidamente terá essa informação. Aproveito para dar aqui uma informação adicional que eu publiquei também aqui nas questões, que é o facto de estão a aparecer algumas situações em que a dimensão das empresas não está atualizada no Balcão 2020. O IAPMEI acabou de publicar também durante esta sessão um guia que explica como é que as empresas podem atualizar, forçar a atualização da dimensão no Balcão 2020 para refletir a informação da certificação PME que foi atualizada recentemente, ou que foi registada recentemente, no caso das empresas que ainda não o tenham, e portanto tem um tutorial que está logo no destaque, que eu partilhei o link aqui nesta secção de perguntas e respostas e que podem ver também na página do IAPMEI, assim como os links também para a informação que foi referida pelo Fernando sobre o aviso e sobre as FAQs. Portanto, a segunda questão tem a ver com esta questão também, portanto é uma empresa que já obteve a certificação e que não a consegue sincronizar e portanto já a respondi. Portanto, temos aqui uma outra questão, numa empresa que pergunta se pode concorrer ao programa Apoiar caso tenha em 2021 de utilizar o layoff. E, portanto, o layoff não impede que as empresas acedam ao programa Apoiar, portanto, o layoff não é um despedimento, portanto, desde que, obviamente, cumpram o respectivo enquadramento legal do sistema de layoff e a empresa cumpra as suas obrigações, que é continuar em atividade, não cessar a sua atividade, não distribuir lucros e agora está-me a faltar, e não despedir, desculpem, não despedir, o layoff não é despedimento, poderá perfeitamente aderir a este regime nas regras que forem definidas para esse efeito. A próxima questão iria pedir ao Fernando para falar sobre ela, que é quando termina o prazo para candidaturas. Portanto, esta é uma pergunta muito simples, mas tem uma resposta que certamente irá interessar a muitos dos participantes. Fernando. Obrigado, Pedro. Sim, mas obviamente que não sabemos quando terminará, não é? Não podemos dar esse prazo, porque ele depende exatamente do esgotamento da verba que está prevista no aviso. Portanto, os tais 750 milhões, divididos por 600 milhões para o apoiar.pt e 150 milhões para o apoiar restauração. Portanto, a entrada de candidaturas será tida em consideração, o incentivo que está previsto na candidatura, o sistema de informação fará esse acumular e quando chegarmos ao momento de atingir esses montantes, que julgamos que não será obviamente para breve, porque a extensão e a dimensão da dotação orçamental é muito grande, o encerramento será feito de forma automática desse ponto de vista. De qualquer forma, nos próximos dias, poderíamos ir dando alguma informação relativamente àquilo que tem sido a carga, digamos assim, de entrada de candidaturas, para haver uma noção também do andamento e da recepção de candidaturas que têm vindo a ser submetidas. Portanto, mas não existe uma resposta objetiva para dar um prazo definitivo para o fecho da candidatura. Portanto, ela dependerá, obviamente, da entrada e da procura que tivermos.
Muito obrigado, Fernando. Não tenho mais questões, pelo menos não, também já estamos bastante para além da hora, mas obviamente face ao interesse do tema, achamos que seria preferível incluir mais questões, mesmo ultrapassando o timing, e passava agora a palavra para a Helena, que irá dar sequência agora à sessão. Obrigada, Pedro. Obrigada aos restantes oradores pela resposta às questões. Eu passava agora a palavra ao professor Nuno Mangas, que é presidente da Comissão Diretiva do Compete 2020, para encerrar esta sessão. Até já. Muito obrigado, Helena. Muito boa tarde a todas e a todos. Uma saudação especial, permitam-me, para as empresárias e para os empresários que nos estão a acompanhar neste webinar. Tendo em conta que já vamos muito adiantados no tempo e que já são 13 horas e 21 minutos, eu vou ser muito breve e por isso permitam-me apenas que deixe 3 ou 4 notas finais e depois algumas palavras de agradecimento. Uma primeira nota, eu penso que não é demais realçar, é que há dois passos prévios até para a submissão da candidatura no âmbito do programa Apoiar. Trata-se da certificação PME e do registro do balcão 2020. E, portanto, se as empresas ainda não deram um destes passos ou os dois, têm que começar por aqui. Portanto, esta é uma primeira nota, já foi muito enfatizada pelos oradores anteriores, mas que eu gostava de reforçar. Depois, uma segunda nota, se me permitem, a importância de verificarem os dados que estão no balcão 2020 relativos à vossa empresa e verificarem a correção dos dados que colocam no formulário. É muitíssimo importante, quer o Pedro, quer o Nuno, quer o Fernando, chamaram a atenção para isso, mas permitam-me que realce novamente esta questão, porque quanto mais corretos estiverem os dados apresentados, eles desejavelmente devem estar totalmente corretos, menos problemas, menos chatice, entre aspas, permitam-me esta expressão, iremos ter depois em todo o processo. Um terceiro aspecto, uma terceira nota que gostaria de vos deixar é a importância de articularem desde o primeiro momento todo este processo, toda esta candidatura com o vosso contabilista certificado. Estou a falar do contabilista certificado da empresa. É este que depois tem que fazer a certificação dos dados no formulário e, portanto, deixar também esta nota muitíssimo relevante. Um quarto aspecto, dizer-vos que esta candidatura e todo este processo é totalmente desmaterializado, ou seja, não vai haver documentos impressos, documentos a enviar, é feito totalmente na plataforma, seja a candidatura, seja depois o termo de aceitação. E, portanto, deixava-vos estas notas em complemento, ou se quiserem, em reforço àquilo que foi dado pelos oradores que me antecederam. Depois, permitam-me apenas umas palavras de agradecimento a vós, sobretudo aqueles que estão ainda aqui a esta hora a ouvir-nos. Muito obrigado pelo vosso interesse, pela vossa participação, pelas questões que nos colocaram. Certamente espero que este webinar, as apresentações, tenham sido esclarecedoras, mas, como também foi referido, estamos cá, o Compete, o IAPMEI, o Turismo Portugal, a ADC, para, ao longo destes dias, também vos apoiarmos nas vossas candidaturas. Depois, um segundo agradecimento, naturalmente, para os oradores, para o Pedro Silínio, para o Nuno Alves, para o Fernando Alfaiate, para a nossa moderadora, a Helena, a Júlia, que está no back-office, o seu secretário de Estado. Muito obrigado por vosso apoio, pela vossa colaboração e, sobretudo, pela forma como apresentaram o programa a apoiar. Muito obrigado. Finalmente, uma palavra também para os organismos envolvidos, o IAPMEI, o Turismo Portugal, a ADC, o Compete 2020, como é evidente, e um conjunto de outras entidades que permitiram, com o esforço que o Fernando já enalteceu aqui, permitiu que em muito pouco tempo colocássemos, eu sei que para quem está do outro lado parece sempre muito tempo, mas o que se fez aqui foi algo de muito rápido para aquilo que era o normal, eu diria, de montar um sistema destes. E, portanto, por isso também vos pedimos alguma compreensão por pequenas coisas que eventualmente ainda estejamos a corrigir. Estamos a corrigi-las de uma forma rápida e seguramente que teremos rapidamente tudo isto muito estabilizado.
E permitam-me que deixe aqui uma palavra também para as equipas técnicas destas entidades que estão na retaguarda, que não se veem, mas que são muitíssimo importantes para que tudo corra bem e que foram decisivas para que este processo esteja a acontecer. Também para elas um agradecimento. Dito isto, desejar-vos, em particular aos empresários e às empresárias que nos estão a ouvir, que este apoio efetivamente possa ser um apoio efetivo e também um estímulo e, se quiserem, uma motivação extra no momento que sabemos que é um momento de muita dificuldade. Como disse o Sr. Secretário de Estado da Economia, o objetivo é que este programa a apoiar ajude a mitigar, minimizar os impactos económicos e sociais nas vossas empresas e na nossa sociedade. Esperemos que assim o seja. Da nossa parte, tudo faremos para que este processo corra o melhor possível e que rapidamente seja possível que estes apoios cheguem às vossas empresas. Saúde para todos e muito boa tarde. E pronto, obrigada, professor Nuno Mangas. Chegamos assim ao fim desta sessão. Eu sei que o Pedro e o Nuno já referiram esta questão várias vezes, para além deste reforço da necessidade da consulta de informação antes de acorrer ao telefone, acorrer ao e-mail, acorrer ao contacto, consultar sempre a informação disponível nos sites do IAPMEI, do COMPET, do Turismo de Portugal e, portanto, ter sempre essa preocupação de ver se a vossa questão já está ou não vertida nas FAQs ou está ou não de alguma forma respondida. Para além disso, reforçar, porque acho que eles não o fizeram, pelo menos eu não tomei nota disso, a vantagem de nos seguirem nas nossas redes sociais, do Turismo de Portugal, do IAPMEI e do COMPET. A informação está constantemente a ser atualizada, sempre nas redes sociais. Subscrevam as newsletters dos organismos para estarem sempre informados e, pela nossa parte, estaremos disponíveis para vos acompanhar. Resta-me agradecer a presença de todos nesta sessão, pedindo desculpa pelo atraso e esperar que possamos contar convosco em iniciativas futuras organizadas por nós. Obrigada e boa tarde.